Aleluia! Não há Deus como Jeová, meus irmãos. Glórias ao Rei Eterno, glórias a Jesus, a paz gloriosa, maravilhosa, poderosa, cheia de graça, perdão e misericórdia do nosso Deus para a sua vida. Aleluia, a paz do Senhor. Cristo Jesus, para você, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM, para você que vai me ver depois pelo Facebook ou no meu canal do YouTube, Roseli Ribeiro, Programa Maranata. Que você seja abençoado, cheio de graça, de paz do nosso Salvador no teu coração e que nada venha te tirar do foco que é o céu e que você esteja no centro da vontade de Deus em todo o tempo, para que você seja abençoadíssimo pelo nosso Pai que está no céu. Amém? Como é que vocês estão? Pai, Senhor, Fran, glória a Deus. Como é que vocês estão? Como vocês passaram uma semana? Eu espero que tenham passado uma semana maravilhosa na presença de Deus e que tudo tenha sido resolvido. E que essa semana você também entre na presença do Senhor. Tenha uma semana cheia de graça, de vitórias da parte do Senhor. Que as bênçãos do Senhor te alcancem. Você não precisa ficar correndo atrás dela, porque as bênçãos do Senhor alcançam aqueles que buscam a presença de Deus, né? Como disse o salmista, que a bondade e a misericórdia do Senhor me alcançarão, né? A palavra certa ali é me perseguirão. Então que a bondade, que a misericórdia de Deus esteja verdadeiramente perseguindo e te encontrando e te dando graça do céu. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar para nós começarmos a nossa programação de hoje, que nós vamos falar de um assunto muito, muito interessante, muito sério. Espero contar com a presença do meu querido irmão Paulo aqui, daqui a pouco ele entra. Nós vamos falar dos cavaleiros do Apocalipse. Aleluia, não tenha medo. O livro de Apocalipse é um livro que vai nos mostrar o fim de tudo e no final é vitória. E no final é vitória do povo de Deus. A vitória do povo do Senhor. Então não tenha medo. É um assunto bom para quem gosta, né? E eu particularmente gosto de escatologia, o estudo das últimas coisas. E o livro do Apocalipse é um livro para aqueles que são chamados para fora desse sistema do mundo e que estão esperando a volta do Senhor Jesus. E temos ali uma descrição feita por João daquilo que vai acontecer. Não está acontecendo ainda, porque os selos não foram abertos, né, irmão Paulo? Shalom, meu querido, Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sua presença aqui para me ajudar. Porque os selos não foram abertos ainda, né, irmão Paulo? Que aprendi essa com o irmão. Então, não se preocupe que não tem nada acontecendo, porque Deus está castigando, não. As coisas estão acontecendo porque elas têm que acontecer. Tragédias acontecem, tragédias anunciadas pela mão humana, ou outras tragédias normal, né? Acontece. Me lembro sempre da história lá da Torre de Siloé, né? Que estavam lá os homens, foram castigados por uma tragédia, e Jesus falou: "Ai, vocês estão achando que vocês são melhores que eles, que não vai acontecer com vocês?" Não, as coisas não são assim, né? Mas quando abrir os selos, aí sim, a ira de Deus vai cair sobre a terra, sobre os pecadores da terra. Não vai ser só sobre os pecadores, não vai ser sobre todo mundo, indiscriminadamente, não. Né? Matando crianças, matando idosos, matando todo mundo assim, indiscriminadamente. Deus não é injusto. Deus não é injusto, né? Então para de ficar pensando que as coisas que estão acontecendo é a mão do Senhor abatendo as pessoas. Não é isso, não. Eu não acredito assim, até porque a Bíblia não me dá respaldo para isso. Agora, quando abrir os selos, aí sim, aí é Deus castigando a terra. Ou a igreja terá subido, né, irmão Paulo? Vou dar essa aqui para deixar você bravo. Ou a igreja terá subido no arrebatamento, ou Deus vai guardar o seu povo. Com o povo de Deus não vai acontecer, né? Como foi lá no Egito. Enquanto o povo estava guardado na terra de Gósen, os juízos de Deus estavam caindo sobre o Egito. Leia a Bíblia, entenda o que o Senhor fala. Amém? Glórias a Jesus, louvado seja Deus. Então vamos orar, né, para que o Senhor venha nos abençoar mais uma vez, está conosco para nos direcionar nessa palavra e que Ele venha falar ao seu coração, proteja a tua vida, a tua mente,
das astutas ciladas do adversário, que trabalha muito na mente das pessoas, desviando as pessoas do foco certo das coisas e fazendo a obra dele, né, na nossa mente. Mas aqueles que estão em Cristo têm o capacete da salvação sobre a sua cabeça e a sua mente está protegida das astutas ciladas do adversário. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, nós queremos te adorar nesse lugar, te glorificar, te exaltar, proclamar o seu nome santo e poderoso. Aleluia. Proclamar o seu nome santo e poderoso aqui neste lugar. Somos teus, feitura das tuas mãos, urdiduras tuas, como disse o salmista. Eu quero te agradecer por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede de meditar na tua palavra e aprender os mistérios do Senhor. Aquilo que o Senhor tem para nós mediante a sua palavra. Que ela seja anunciada com graça e com verdade aqui neste lugar. E todos aqueles que também anunciam, Pai, a tua palavra, que sejam revestidos de coragem para falar a verdade sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa o seu povo, abençoa muitíssimo o meu querido irmão Paulo, que está aqui comigo, abençoa a irmã Cidinha, que daqui a pouco eu sei que ela aparece por aqui para me ajudar. E todos aqueles, Pai, que estão nos ouvindo, derrama a tua bênção, a tua graça, o teu favor, que nós nem merecemos, mas o Senhor nos dá, e alcança as nossas vidas, alcança, Pai, a vida daqueles que estão clamando agora, especialmente, meu Deus, lá no Rio Grande do Sul. Ó Senhor da glória, eles ainda passam por muitas dificuldades. Só o Senhor para ajudá-los ali. Em nome de Jesus, vai pondo por terra todas as astutas ciladas do adversário contra aquela terra, Senhor. Vai pondo por terra os políticos malditos, Pai, que querem usurpar os teus filhos ali. Ainda querem fazer política em cima daquela tragédia. Ó Deus eterno e poderoso, põe por terra todo mal, todo levante do inferno contra a vida do seu povo naquele lugar. Ajuda, envia seus anjos, envia anjos do céu e anjos da terra para ajudá-los, para socorrê-los. E, Pai, ajuda-os a reconstruir o mais rápido possível aquele lugar, cheio de graça e da presença do Senhor. Estenda a tua mão de misericórdia sobre todos nós, sobre todos os estados do Brasil, porque nenhum de nós estamos livres de acontecer uma tragédia. Em nome de Jesus, naquilo que, Pai, que tiver ao nosso alcance, que nós podemos levantar as nossas mãos santas, sem ira e sem contenda, e repreender o mal e abençoar o povo, ó Deus. Em nome de Jesus, que é isso que o Senhor espera dos teus filhos nesses últimos dias. Que eles levantem as mãos santas para abençoar, nunca para condenar. Porque, como disse o Senhor a João aquele dia, diante da cidade de Samaria, ele falou: o Senhor quer que nós oremos para que caia fogo sobre eles? E o Senhor falou com João, falou: você ainda não sabe de que espírito você é. Você não sabe de que espírito você é ainda, porque eu não vim para condenar, eu vim para salvar, eu vim para resgatar. Aleluia. Tira, Pai, esse espírito mau, esse espírito de soberba, porque quando nós olhamos para uma tragédia e pensamos que eles mereciam, nós somos soberbos, Pai. E aquele que diz que não peca já está mentindo, porque todos nós somos pecadores e de alguma medida nós merecíamos o juízo do Senhor sobre as nossas vidas também. Que o sangue do poderoso Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esteja sobre nós, nos protegendo e nos guardando da ira do Senhor. Em nome de Jesus, guarda o Brasil, todos os estados. As profecias estão aí, que vai ter terremoto, que vai ter maremoto, que vai ter um tanto de coisa, mas eu creio no amor e na misericórdia do Senhor. Que o Senhor repreenda os ventos, acalma os mares, ó Deus, e proteja o seu povo sobre a face da terra. Nos abençoe, não deixe que falte alimento, não deixe que falte emprego, abre as portas do céu e abençoa o teu povo. Nós estamos pedindo, ó Pai, clamando a Ti, que é o único que pode nos ajudar nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja Jesus. Então vamos lá, né? Falar dos selos. Dos selos de Deus. Então, a ira de Deus vai cair sobre a terra, meus queridos, quando forem abertos os selos. Os selos já foram abertos? Não foram. Não foram. Por quê? Esse selo só vai ser aberto quando houver a manifestação do anticristo. O anticristo já se manifestou sobre a terra? Não. Então não abriu o selo ainda não. Calma aí. Então a ira de Deus ainda não está caindo sobre a terra, não.
Fica frio, fica firme. Agora, tem os que são pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja será retirada da terra antes que a ira de Deus caia aqui. Então o povo de Deus vai estar salvo. Aí sim, eu acredito também nessa parte que Deus protegerá os seus, certo? Vai tirar. Ou eu sou pós-tribulacionista, então eu acredito que nós estaremos guardados em algum canto nessa terra e debaixo das asas do Altíssimo, 1000 cai de um lado, 10.000 do outro e nós não seremos atingidos. Porque é isso que o salmista fala no Salmo 91. Vai cair 10.000 de um lado e 1.000 do outro e nós não seremos atingidos. Por quê? Nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos guardados de alguma forma na terra de Gósen. Jamais o Senhor vai levar a juízo crianças e velhos e todo mundo assim, indiscriminadamente. O nosso Deus não é injusto. Amém? Quando é que vai abrir os selos? Quando o anticristo se manifestar. Primeiro João teve uma visão, né? Ele foi levado ao céu. João foi levado aos céus. E aí lá ele viu Jesus na sua glória, na sua majestade. Ele quase caiu, ele caiu ali como morto. Jesus pôs a mão nele, levantou ele, falou: vem aqui, eu vou te contar umas coisas. Fez as 7 cartas, ele escreveu para 7 igrejas. Ele escreveu para 7 igrejas. Aí, quando ele termina de escrever as cartas, Jesus chama ele, depois dessas coisas, capítulo 4, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Depois que escreveu as cartas, João continuou tendo as visões e ele foi mais profundo. Tinha uma porta no céu e ele entrou. Lá ele viu o trono, de onde saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono tinha um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Ele ficou tendo aquelas visões lá, maravilhosas do céu. Aí acontece uma coisa super. Quando ele está lá no capítulo 5, vou dando um resumo aqui, viu, irmão Paulo Tony? Cadê minha irmã Cidinha hoje, que eu queria que ela estivesse aqui? E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. João viu na destra do Senhor um livro selado. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. O que é esse livro? É o livro da escritura da terra. O livro de posse da terra que Jesus comprou com o seu sangue. É o livro que está escrito a herança de Jesus, o Filho de Deus. Qual que é a herança dele? A terra. E nós somos o quê? Cordeiros. Cristo é o herdeiro. E nós somos cordeiros com ele. Quando é que nós vamos herdar essa terra? E reinar definitivamente sobre ela, com a paz de Cristo, com a paz do Senhor, verdadeiramente, onde Satanás não vai mais estar aqui nos atrapalhando, porque ele ainda nos atrapalha. Porque Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada comigo. Eu não tenho nada com ele. Quem que é que manda? Porque o próprio Satanás ofereceu os reinos dessa terra para Cristo. Lembra das tentações de Jesus lá no deserto? Ele falou: eu te dou os reinos dessa terra, se prostrado me adorares. Então é ele que tem o comando disso aqui. Do sistema, não das pessoas, não, do sistema maligno mundano. Porque o mundo jaz no maligno. Então, Jesus, como herança do Pai, tem a terra. Só que essa herança, ela só pode ser recebida quando morre, e ele morreu para receber a herança da terra. Agora, como é que vai abrir esse testamento? Na hora que se ele está selado, é só aquele que foi digno de abrir o testamento. Quem é que é digno de abrir o testamento? Digno é o cordeiro que venceu. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos e tomar posse dessa terra. Ele é digno, porque ele morreu na cruz sem pecado. Verteu ali o seu sangue em favor dos pecadores do mundo.
Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então, quando João pensava que não tinha como a terra ser resgatada, quando ele pensava que realmente a terra estava na mão de Satanás, aí, esse é o livro de Apocalipse, né, irmão Tony? Eu estou aqui no livro de Apocalipse. Quando João olhou e falou, meu Deus, e agora? Ninguém pode nos resgatar. A terra está na mão do diabo e vai ficar. Então ele chorava muito. Mas eis que vem alguém ali, um ancião, e fala para ele, mas tem um, aleluia! Tem um que venceu e é digno de abrir esse livro aqui no céu e desatar os seus selos. Quem? Jesus Cristo de Nazaré. Aí ele abre para tomar posse da terra. Porque quando ele voltar, ele tomará posse da terra. Amém? Junto com o seu povo, junto comigo e com você, que lavamos as nossas vestes no sangue de Jesus. Junto com a gente, nós vamos governar a terra com o Senhor. Como é falado nos Salmos, como é falado no Sermão da Montanha. Várias vezes eu já falei sobre isso aqui. A terra está reservada para aqueles que hão de herdá-la. E ele vai abrir o livro e vai desatar os selos. Quando ele desatar os selos, aí começa o juízo de Deus para limpar a terra dos homens maus, né? E aí que começa a destrambelhar o negócio. Só aí. Agora Deus não está fazendo juízo, não. Pela Bíblia, não. Pela Bíblia, não. Porque Jesus falou que teremos aflições. Ele falou que aqueles que morreram lá da Torre de Siloé, eles viveram aquela fatalidade, mas que ninguém estava livre de fatalidades. Como todos os discípulos de Jesus, gente, no começo da igreja, todos eles morreram em fatalidades, menos João aqui, que não teve jeito, né? Ele foi mandado lá para a ilha de Patmos, na Grécia, porque a história diz que ele já tinha sido jogado até num tacho de óleo quente e não havia morrido. Então, o que foram fazer com ele? Então, vai embora lá para aquela ilha lá, fica lá, porque aqui nós não queremos você. Agora, pare e pensa, gente. Os próprios discípulos foram mortos nas arenas de Roma, comidos de leões. E aí a gente fica pensando, não é assim. Calma aí. Na hora que começar a abrir os selos aí, você pode falar, agora é Deus julgando a terra. Então, vamos lá, capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia em voz de trovão, vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco que está sentado sobre... E o que está sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Na hora que Jesus abriu o primeiro selo no céu da escritura da terra, o anticristo se manifesta aqui. E ele vem vitorioso e para vencer, porque ele vai conseguir fazer aquilo que está no intento do seu coração, que é dominar a terra, que é governar a terra com mão forte. E ele é um cavalo branco, por quê? Porque é uma falsa paz que ele trará para o mundo. Porque ele é um enganador. Ele vai enganar as nações. Ele vai enganar Israel. Vai haver um acordo de paz lá com Israel e ele vai enganar. É isso, irmão Paulo, me fala aí. Outro dia você falou um negócio que todo mundo fala, mas não é. Me fala aí qual que é o problema da paz. Aleluia. Então, o primeiro selo indica que o anticristo vai se manifestar. Depois, segundo selo, Jesus vai falar. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. Ao que está assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. O cavalo vermelho, o cavalo da guerra. Ah, irmã, mas já está acontecendo guerra. Tá? Sim, tá. E porque Jesus falou, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Mas ainda não é o fim, porque agora aqui no selo, com o anticristo na terra, que vai ser a guerra que vai acabar com tudo. Vai ser dado isso. Esse cavalo não é um cavaleiro. Outro dia diz que tinha uns cavalos soltos lá em Londres. E o povo falou, os cavalos do Apocalipse. Gente do céu, não é cavalo. Isso é força e poder. Cavalo na Bíblia significa força, significa poder. Então o cavalo branco vem com o anticristo. Depois, no poder do anticristo, vai ter a guerra. Vai ter o cavalo vermelho, que significa a
guerra no mundo todo. Tô certa? E saiu, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis que o cavalo preto que estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Cavalo preto, o cavalo da fome. É óbvio, gente. Se tem uma guerra, o que vem depois da guerra? A fome, porque destrói tudo. Vem a fome. Então, as pessoas teriam que trabalhar por um dinheiro, por um dia de trabalho, você teria uma medida de trigo para um pão, para você comer. E se você quiser fazer um pãozinho mais fraquinho, você compra cevada, um dia do teu trabalho vai dar para você comprar apenas 3 pães de cevada. Mal vai dar para comer uma refeição para a família. Por quê? Olha lá no Rio Grande do Sul. Passou a enchente. Depois, eles falam, aqui está um cenário de guerra. Depois da enchente vem o quê? A fome. Tanto que o socorro, a maioria é o quê? Cesta básica. Por quê? Fome. Fome. Não tem alimento. Porque destruiu tudo. O cavaleiro do cavalo branco é o mesmo de Gog, de Ezequiel 39:3, o anticristo. Esta é a primeira parte dos 4 cavaleiros do Apocalipse, é o mesmo do princípio das dores. Aí, irmão Paulo, Deus abençoe sua vida. É Gog, porque tudo que tá aqui, tá ali, tá lá. Vem falando a Bíblia, vem falando e unindo os temas, né? Ele é o Gog, lá da guerra de Gog e Magog, que o Senhor fala lá em Ezequiel 39, é o mesmo. E quando começar, aí é o princípio das dores até o final. Então, irmãos, nós ainda não estamos vendo o anticristo. Jesus ainda não desatou selo para julgar a terra, ainda não. Calma. Nós estamos colhendo o que plantamos. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe o que aconteceu lá. E é negligência humana. Negligência humana. Eu não vou nem entrar no assunto aqui, que desde o governo da Dilma existia um estudo que ela engavetou, falando que ia acontecer lá exatamente o que aconteceu agora. Aí você vem e pensa que é Deus que está tratando com eles, porque lá tem macumbeiro. Nossa, gente, para. Negligência humana. Mas a culpa é nossa, porque a gente não cobra dos nossos políticos aquilo que eles deviam fazer. Aí a gente paga um preço. E Deus tem a ver o que com isso? Nada. Somos nós. Amém. Aí, desatou o selo, manifestou o anticristo. Ele oferece essa falsa paz e ele sai para vencer, para dominar, porque ele vai ter toda a tecnologia do mundo para perseguir, para fazer o que ele quiser. Porque a China vai dar para ele, o dragão vai dar para ele toda a tecnologia possível. E os conchavos de China, Rússia, com aquele povo lá das Arábias, tá assim, ó, a 1000 por hora. A 1000 por hora. Preste atenção. Ele ainda não se manifestou, mas ele está em vias de se manifestar. O anticristo. Certo? No que ele se manifesta, aí começa a guerra. Depois da guerra vem a fome. Cavalo preto, que você vai trabalhar o dia inteiro para ter uma porçãozinha de pão. Você vai ver teus filhos, tua família, né? Passando fome, mas Deus vai guardar os seus, porque Deus multiplica o azeite da viúva. Deus envia de alguma forma pão para alimentar os seus profetas da terra, né? Como ele enviou lá para Elias. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo já foi? E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei e vi um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, e tinha por nome a morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste, e com as feras da terra. Só que esse cavalo amarelo aqui, não é bem amarelo, a palavra certa não é amarelo, é verde, cavalo verde, sabia? Porque é a cor verde, um esverdeado. Sabe quando você faz uma mancha,
Você bate, faz aquela mancha preta, depois ela vai passando, conforme ela vai passando, tá meio amarelo, meio verde, meio roxo. É aquilo ali, né? Essa cor de pele morta. E é isso que esse cavaleiro traz, que esse momento traz, né? Que ele traz? Que não é amarelo, é verde, a tradução está errada, isso já foi comprovado, 1000 vezes comprovado. Ah, mas por que escreveu amarelo? Talvez porque na época que o padre estava traduzindo, né, o padre João Ferreira de Almeida, e como não existia cavalo verde, ele não conseguiu entender que fosse um cavalo verde. Aí ele colocou cavalo amarelo, cor daqueles cavalos mais amarelado, porque são cavalos que existem. O branco existe, o preto existe, o vermelho, né, existe. Mas e o amarelo existe? Não. O verde? Não. Então ele pôs amarelo. Pode ser esta uma das explicações para esse cavaleiro aqui, que na verdade ele é verde, que é a cor da morte, que é a cor das doenças, que é a cor das pestes. Nós estamos vendo isso lá no Rio Grande do Sul de novo. Passou a enchente como se fosse uma guerra, né? Agora veio a fome, cesta básica. Agora o que está vindo, que está matando eles? Doença, as leptospirose. Está vindo as doenças matando o povo. Porque é isso que acontece. Ele vai trazer a guerra, né? O anticristo o cavalo branco vai trazer a guerra, em consequência da guerra vai faltar alimento, em consequência de faltar alimento vai ter as doenças sobre os seres humanos. Pragas. Covid não é nada. Dizem que vai ter uma próxima aí, ainda não é nada, porque não é ainda os juízos de Deus. Porque agora aqui, Deus permite esses cavaleiros, Deus permite o anticristo. Aí sim é Deus controlando. Aqui é da parte do Senhor essas coisas. E olha só que coisa. O Apocalipse é a última cronologia profética, que terá uma duração de 7 anos, dividida em 2 partes, 3 anos e meio de um lado, 3 anos e meio de outro. Exatamente, irmão Paulo. Então, irmão Paulo, isso aqui vai começar nos últimos 3 anos e meio, certo? Que é por isso que Jesus fala, se aquele tempo não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Quem é que vai sobreviver a isso aqui? Não é? Então nós teremos, não é que o dia vai passar mais rápido e você não vai ver o tempo passar, não é isso. É que esse tempo dele agir com toda essa ferocidade vai ser 3 anos e meio no final. Entendeu? Porque os primeiros 3 anos e meio é o quê? Cavalo branco, é paz falsa. É paz falsa que ele vai oferecer. Para enganar todo mundo, para você ser chipado, para você ser marcado né? Para ele conseguir marcar, colocar a marca da besta na sua testa ou no seu braço, na sua mão. Para que ele consiga fazer isso, ele vai oferecer uma falsa paz sobre a terra. Aí depois que você vai estar marcado, aí Jesus vai enviar juízo sobre os marcados da besta. Não é sobre gente inocente o juízo de Deus. É sobre os marcados pela besta. Entendeu, gente? Vocês estão entendendo? E o homem ainda não se manifestou, não. Ele já deve estar... Ele está por aí já. Porque é só o espírito dele atuando com essa força maligna. Nós já estamos vendo, né? Nós já estamos vendo. Porque aqueles que não estão debaixo do sangue de Jesus sofrem opressões, sofrem manifestações malignas mesmo. Você não vê numa semana 2 crianças mataram seus pais, 2 adolescentes aí mataram seus pais. Gente, o que é isso? Isso é a força maligna do espírito do anticristo que está operando. Ele ainda não pode. Ele ainda não está podendo, mas ele já opera. Agora, você imagina nesses 3 últimos anos, 3 anos e meio últimos, né? A força, aí por isso que Jesus fala, ele desceu sobre a terra e ele tem muita raiva, porque pouco tempo lhe resta, pouco tempo resta para ele atuar. Amém? Entendeu? Imagina. Então é por isso que a gente tem que correr para Jesus. Você tá vendo isso? Você tá ficando apavorado? Eu fico, gente. Eu falo, Deus, o irmão Paulo me conhece, o irmão Paulo, que eu fico falando, eu quero até ser tribulacionista agora, porque eu não vou aguentar. Eu sei das minhas fraquezas, eu sei, e gente, eu não sou preparado para passar por isso. Jesus tem misericórdia. Então, qual é a minha salvação? O sangue de Jesus sobre a minha vida, para que ele me livre da ira que virá sobre a face da terra.
quando desatarem os selos. Os dias não estão abreviados, a terra não vai girar mais rápido. Isso aí, irmão Paulo. O que está abreviado é o tempo do governo da besta, para 3 anos e meio. Vejam como os presidentes... Cadê onde que eu estou aqui, irmão Paulo? Por incrível que pareça, os presidentes no mundo, os mandatos são de 4 anos, né? Nada é aleatório, nada é coincidência. Então, o tempo dele fazer todas essas atrocidades aqui são os 3 anos e meio finais da raça humana sobre a face da terra, antes da volta gloriosa de Jesus. Então, eu não posso estar lá e nem você. Então, corra para os braços do Pai. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você possa ser livre da ira de Deus. Porque senão você estará aqui. Você estará aqui. Porque em breve ele já se manifesta aí. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei e vi o cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Olha isso aqui, gente. E o inferno o seguia. Ou seja, todo mundo que ia morrendo ia para o inferno, gente. Todo mundo que ia morrendo nesse tempo aqui ia para o inferno. Não é o que está acontecendo agora. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Outra coisa, parece que o Rio Grande do Sul está servindo assim com um alerta. Por isso que eu fico meu coração fica mais pesaroso. É que nem eu olhar para Israel e saber que eles sofrem porque eles negaram Jesus, né? Não aceitaram naquele momento. E aí tudo que eles passam agora foi para que Jesus chegasse a mim, e eles passam por tudo que passa. Eu olho e falo, não, Deus, meu Deus, para me salvar o Senhor está sacrificando o seu povo também. Agora, para que nós possamos entender as coisas do Senhor, Deus permitiu aquilo lá no sul, para que a gente pudesse olhar para lá e aprender. E aí eu fico mais pesarosa ainda, falo, Deus, eles morreram. Olha a situação que eles estão. Para alertar o outro povo. Meu Deus, mas Deus sabe de tudo. É por isso que meu coração sangra. Parece que esses dias eu tenho uma espada enfiada no meu coração e ela roda, sangra. Porque eu tenho muita dó. Porque eu falo, Deus, eles estão lá sofrendo, morrendo, e eu estou aqui. E é para que eu veja, para que eu aprenda. Nem que nem o povo de Israel sofre para que Jesus chegasse a mim, uma gentia. Entendeu? Eu tenho esse pensamento, eu tenho esse sentimento. E o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, falando sobre feras da terra? Você viu que está tendo um enxame, não é enxame, né? Um cardume de piranhas aparecendo lá, cobras. Agora, isso é um exemplo do que acontecerá no final dos tempos. Vai estar tudo destruído, os animais, as feras vão estar soltas por aí, invadindo as cidades destruídas, e o povo, além de estar morrendo de guerra, além de estar morrendo de fome, além de estar morrendo de doença, ainda vai ter as feras da terra para te atacar ainda. Entendeu? Olhe para o sul, meus queridos. Olhe para o sul e veja. Aprenda. Aquilo lá é para nos ensinar a melhorar a nossa vida, a entender as coisas e correr para os braços de Jesus. Porque Ele é o único que pode nos livrar. Porque aqui é ira de Deus caindo sobre a face da terra. E só o sangue de Jesus nos livra dela. Senão nós estaremos aqui, junto, perecendo isso aqui tudo. Você está a fim de pagar para ver? Você quer pagar para ver? Se Deus é fiel ou não? Se isso vai acontecer ou não vai acontecer? Aleluia! Oh, Jesus querido, dá graça para o seu povo, Deus. Dá graça, dá entendimento, dá sabedoria. Senhor, faça cair um espírito de súplica sobre nós, um espírito de arrependimento sobre nós, para que nós possamos entender as coisas e aproveitar essa chance que o Senhor nos está dando de manifestar o nosso amor ao próximo, porque eu creio que o grande amor que nós estamos manifestando servirá para cobrir multidão de pecados, ó Deus, porque o amor é forte, ele é mais forte do que a morte, e nós venceremos pelo amor ao próximo. Senhor da glória, Deus bendito, Deus santo, poderoso e fiel, justo e verdadeiro Deus. É isso, meus queridos.
Então, na hora que o anticristo se manifestar, e ele já está para se manifestar, existem rabinos lá em Israel que dizem que Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, é ele quem entregará a chave e o poder para o que eles chamam de Messias. Mas para nós é o anti-Messias. Benjamin Netanyahu, aquele que está lá. Ele estava no governo de Israel, ele perdeu a eleição, aí ele voltou, aí ele perdeu, aí ele voltou. Dizem os rabinos que é ele que vai entregar o poder para o anticristo de governo ali em Israel. Está tudo preparado. Acerte a sua vida com o Senhor. Clame pela misericórdia, busque o sangue de Jesus sobre a tua vida, para que você seja protegido disso tudo. Olha o que virá. Sabe aquilo que aconteceu lá no sul? Não é nada perto do que vai acontecer agora. Agora o povo do sul ainda está tendo os irmãos que estão reunidos para ajudá-los a se reerguer. Sabe o que vai acontecer aqui no final, quando os selos forem abertos lá no céu por Jesus? Não vai ter quem te defenda. Não vai ter mais alguém para te ajudar. Você vai sair de uma e vai cair na outra. Vai sair de uma e vai cair na outra. É guerra, é fome, é peste, são as feras da terra. É uma coisa atrás da outra. Você não terá paz. Até porque o cavalo preto vai tirar a paz. Não queira ficar aqui. Prepare a sua vida para a vinda de Jesus. Ela está muito mais próxima do que pensamos. Assim que esse cavalo branco, que esse cavaleiro branco for estabelecido, Jesus quebrou um selo lá no céu da escritura da terra. E tudo isso vai acontecer, essa limpeza na terra vai acontecer, para que ele venha para governar. Para que ele venha estabelecer o seu trono aqui na terra, para governar. Porque ele tem a posse dela agora, definitivamente. Ele vai desatar os selos, ele vai quebrar. Sabe uma carta quando vem selada? Quem é que pode abrir uma carta selada? É só aquele para quem a carta foi endereçada, não é? Então, ali é a mesma coisa, tem selos que precisam ser quebrados. Por que quebrados? Porque não é um papelzinho, né? Antigamente, João aqui está contando na linguagem que ele conhecia. Antigamente o selo era alguma coisa de barro. Colava lá, selava e só podia quebrar. A carta, se ela tivesse, como é que fala? Se ela tivesse adulterado, alguém tivesse visto, o selo estaria quebrado. O selo do rei, né? Então, é só ele que pode abrir esses selos. E ele já está com o livro na mão para abrir, né? Lá no céu. Era isso que João viu. João teve uma visão do Senhor quando ele foi arrebatado lá. Ele viu o Senhor na sua glória e na sua majestade. Ele falou das 7 igrejas. Aí depois o Senhor fala assim para ele, vem aqui para você ver mais. Aí ele vê o trono de Deus no capítulo 4, aquelas coisas maravilhosas que ele vê. Aí no capítulo 5, ele vê esse livro na mão do Senhor. Ele vê esse livro que ninguém podia olhar, que ninguém podia abrir. Aí o anjo fala para ele que Jesus, ali estava o leão da tribo de Judá, aquele que poderia abrir o livro e desatar os selos. Ali, ó, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6, fala assim: e olhei e vi que estava no meio do trono dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro que havia sido morto e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 espíritos enviados de Deus. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ele falou, Pai, pode me dar, porque agora eu sou digno. Eu vou abrir, eu vou tomar posse da escritura da terra. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 4 anciãos postaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia! E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam,
Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, honra, força, glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e em todas as coisas que neles há, ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostravam-se e adoravam o que vive para todo sempre. Oh, aleluia! Para que Jesus vai desatar os selos, vai limpar a terra? Para que ele venha governar aqui com o seu povo, que ele comprou e fez desse povo sacerdotes. Aleluia! O mediador da paz no Oriente Médio será um ministro de Israel e não o anticristo. Esse príncipe de Israel é chamado o príncipe da aliança. Ah, é isso aí, irmão Paulo. Então, o príncipe da aliança vai ser o Benjamin Netanyahu, segundo os rabinos e profetas, né, que estão lá em Israel, que estão falando isso. Ele vai mediar a paz para que o anticristo seja... Sei lá o que vai acontecer. O que vai acontecer com ele? Fala aí pra mim. Como é que o anticristo vai entrar na cena? O Benjamin Netanyahu vai mediar essa paz. E aí ele entra em cena o anticristo como? Escreve aí pra mim. Enquanto isso eu vou lendo aqui. Vou terminando aqui meu raciocínio. Raciocínio que? Senhor comprou um povo lavado e remido de boas obras. Fez de nós príncipes e sacerdotes, para que possamos governar sobre a terra, porque Jesus vai quebrar os selos da escritura da terra, vai tomar posse dela. É na medida em que ele quebra os selos, acontecem os eventos finais da última semana de Daniel. Acontecem os eventos finais da última semana de Daniel. Acontecem os eventos finais do livro de Mateus 24, que Jesus fala: ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, ouvireis fomes, terremotos, e tudo isso que está descrito aqui nos Cavaleiros é o que Jesus fala lá no capítulo 24 também. E tudo isso vai acontecer. Ele vai enganar Israel para fazer parte da Santa Aliança da Paz. Isso aí, o anticristo vai governar Israel, vai enganar, né? Então, aí eu paro e penso aqui com os irmãos. Benjamin Netanyahu, segundo o que os rabinos falam lá, é ele que vai mediar esse acordo de paz com o Messias deles, né? Que eles vão receber o Messias errado. Gente, Benjamin Netanyahu está governando lá, né? Ai, meu Deus, só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus para nos... Ao mesmo tempo que a gente fica alegre sabendo que tudo isso vai passar, que Jesus vai voltar e nós governaremos com ele como príncipes e sacerdotes dele sobre essa terra. Mas para que isso aconteça, irmãos, haverá a abertura dos selos. E não vai ser fácil. E não vai ser fácil. Para os que acreditam na pré-tribulação, estarão no céu com Jesus, ceando, casando, né? Beleza. Mas então se prepare, porque em breve isso vai acontecer, muito em breve. Presta atenção, Israel, que é o relógio de Deus, tudo que acontece lá, ele vai enganar Israel para fazer parte dessa santa aliança. Isso aí, irmão Paulo. Ele vai enganar, porque ele é uma paz falsa. Ele é uma paz falsa. Mas é nessa paz falsa que os cristãos serão enganados e serão marcados pela besta. É nessa paz falsa. Sabe você que leva um evangelho meia boca, que tá tudo certo, que tudo pode, e que Jesus é só amor, e que o pecado não tem nada a ver, que você tem que ser feliz, sabe essas coisas aí? Você é uma pessoa muito fácil de ser marcada pelo anticristo, porque ele vai te enganar. Você se engana com um falso pastor, que é tão... Você se engana com um falso pastor... Imagina se o falso Messias não vai te enganar e você não será marcado por ele. Imagina, né? Preste atenção nos sinais que o Senhor está nos dando sobre todas essas coisas. Aleluia, então preste atenção. Olhe para Israel. Eu ia dar uma olhada para ver como é que está a situação do Irã, irmão Paulo, acabei esquecendo. Não olhei, mas aí depois dos selos, aí o Senhor continua falando de trombetas e taças e ais, que é tudo isso aí que vai cair sobre a terra. Neste tempo do governo do anticristo é que virá a ira de Deus para acabar com os inimigos do povo de Deus. Nesse tempo,
a terra será limpa dos maus, com as guerras, com a fome, com a peste, com tudo. Nesse tempo, depois que Jesus desatar o primeiro selo. Preste atenção nisso. Até lá, queridos, nós vivemos situações difíceis, nós vivemos calamidades, nós vivemos coisas que acontecem com todos nós. Ninguém está livre de nada. Se não é de uma coisa, se não é de uma enchente, é de uma doença, é outra coisa, mas são coisas normais da vida na Terra. Entendeu? O importante é que o nosso coração esteja em Deus. O importante é que a nossa vida esteja santificada pelo sangue de Jesus. O importante é que nós precisamos estar com a nossa vida preparada. A qualquer hora o Senhor pode vir nos buscar, né? E não se ache melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. Amém? Então, a falta de clamor da igreja também contribui para isso. É óbvio que se a igreja estivesse clamando mais, Deus estenderia mais a sua mão. Mas aí o profeta tem uma revelação que vai acontecer alguma coisa, uma tragédia. Ao invés dele orar para Deus interceder, para Deus repreender, para Deus ajudar, não, ele fala, vai acontecer mesmo e é juízo de Deus, deixa lá. É tipo assim. E não foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para orar, para interceder. A marca da besta aparecerá logo no início dos selos. É o que eu falei, né, irmão Paulo? Ele vai aproveitar o período da falsa paz dele para marcar todo mundo. Porém, não será sobre todo mundo, somente dentro do reino da besta. Então, irmão Paulo, mas o BRICS, o Brasil está nos BRICS. Esse é meu medo, né? Mas eu tô crendo que nós vamos nos livrar disso aí. E o Brasil não entrará nessa aliança maldita do anticristo. E nós ficaremos aqui meio que livres, né? Cumprindo a profecia do Senhor. Que o Brasil é uma terra de gozem, irmão. Eu vou e volto nessa ideia. Que o Senhor venha nos abençoar, né? Eu preciso encerrar agora. Então, vamos clamar, né? Olha aí a informação que o irmão Paulo está trazendo. A marca da besta aparecerá logo no início dos selos. Quando a falsa paz lá do cavalo branco. Porém, ela não será sobre o mundo todo. Então, nós temos uma chance. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor para que o Brasil saia dos BRICS, para que o Brasil corte relações espúrias com os países árabes, com esse presidente, com essa raposa que está lá em Brasília agora, nós estamos dentro, viu? Para que você saiba disso. Com a raposa velha lá do Planalto do Brasil, nós estamos dentro, porque ele é amigo, ele faz alianças com os governos, com aquele que morreu do Irã, com todos eles lá ele faz. Com todos os ditadores lá do Oriente Médio. Ele tem alianças, tá? Mas, se você pedir perdão para Deus, que eu já falei outro dia, né? Porque depois colocamos ele lá. Para ele sair de lá e entrar um governo que quebra essas alianças com o Oriente Médio, nós estaremos livres. Quem sabe? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir misericórdia. E quando o Senhor nos revelar alguma coisa, vamos clamar para que o Senhor intervenha. Né? Os profetas estão profetizando um terremoto muito grande, não se sabe onde, mas que a mão poderosa de Jesus esteja guardando os seus, né? Guardando o povo, as crianças, os idosos, os inocentes. Amém? Beijo no teu coração, irmão Paulo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado pela presença aqui. Hoje a minha querida Cidinha não apareceu, mas amém. Deus abençoe. Até segunda-feira que vem, querendo Deus, nós estaremos aqui para mais um programa Maranata, levando até você a luz do Evangelho, conhecimento da palavra, para que você não caia em crendices por aí e que você entenda o que está acontecendo no mundo e prepare a sua vida em nome de Jesus. Que a paz gloriosa e bendita do Todo-Poderoso esteja com você. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração. Te dê entendimento sobre as coisas que estão acontecendo, sobre esse tempo que estamos vivendo. Jesus logo vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a igreja dizem, vem, Senhor. Maranata, glória a Deus. A paz.